Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos hoje fazer uma live muito especial com o Dr. Marcelo Amorim, que é um cardiologista aí que tem muito conhecimento na parte funcional, metabólica. Estou chamando ele aqui já. Marcelo. Fala, doutor Marcelo! Grande doutor Francis, tudo bem, meu amigo? Tudo bom, meu querido? Como vai você? Graças a Deus, tudo jóia. Oh, uma satisfação enorme, viu, de receber você aqui no nossa live da terça aí, às 20h30, tá? Toda terça, pessoal, nós temos live aqui às 20h30. Eu vou deixar o tópico aqui fixado para as pessoas que forem entrando saberem do que é que nós estamos falando, certo? E vou desativar os comentários para não ficarem aparecendo aqui na frente do Dr. Marcelo, tá? Então, Marcelo, deixa eu fazer isso aqui. Pronto. Melhor, Isso. E quem quiser mandar pergunta, pessoal, é só clicar nessa interrogação que tem aí do lado dos comentários que estão desativados, né? Então, para quem não chegou a ver nos stories que eu fui colocando aí ao longo do final de semana, hoje nossa live é com o Dr. Marcelo Amorim sobre o emagrecimento e a sua relação com as doenças cardiovasculares. Qual que é a relação do ganho de peso, da obesidade com as doenças cardiovasculares? Então, o doutor Marcelo, como eu estava falando no início, é médico, cardiologista. O doutor Marcelo também tem muito conhecimento na parte de envelhecimento saudável, medicina funcional, personalizada, e está aqui com a gente hoje para poder ajudar a gente a ampliar um pouquinho esses horizontes, hein, doutor Marcelo? Eu te agradeço, Francis, é um prazer estar aqui. Te acompanho aí nas terças aí, com alguma frequência e sempre entregando conteúdo de muita qualidade aí. E hoje agradeço o convite e fico feliz em poder contribuir um pouquinho aí com a sua audiência aí também, que já está repleto de conteúdos fantásticos aí, que seu perfil é super útil para a população aí, né? Com muito conteúdo. Muito obrigado. Que seja a primeira de muitas vezes do doutor Marcelo Amorim aqui com a gente, tá? Show. Então, meu querido, eu queria começar falando agora sobre obesidade como doença, caracterizando um pouquinho a obesidade como doença, né? Porque muita gente, né, Marcelo, vai levando literalmente com a barriga, né? O que é que acontece? Exato. E isso, as pessoas, elas pensam na obesidade, no ganho de peso, como um problema meramente estético. E muitas vezes, né, Marcelo, essas pessoas, elas sofrem bullying, digamos assim, por estarem acima do peso, por serem diferentes, quando na verdade isso não tem nada de engraçado, é uma doença, né? E nós vamos estar explicando a partir de agora por que é uma doença, por que não é só um aumento de peso. Tem muita gente que ainda tem aquele pensamento, Marcelo, de que ser gordinho é saudável, que existe o obeso saudável, né? E a gordura é uma reserva energética, portanto, o cara que se alimente bem vai estar ali com uma reserva, e não é dessa forma que funciona. Um dos motivos pelos quais isso acontece é que grande parte dos obesos é disbiótica. Então, assim, a gente sempre começa falando pelo intestino, né? A gente sabe que o intestino hoje não é considerado só um órgão de absorção, e que a saúde intestinal, ela tem a ver com imunidade, ela tem a ver com síntese de neurotransmissores, né? E tem a ver com inflamação de uma forma geral. Total. Então, isso vai impactar sobre
as doenças cardiovasculares também, não é, doutor Marcelo? O que é que você me diz a respeito disso? Com certeza. Eu acho que, assim, como já dizia Hipócrates, né? A saúde começa no intestino e a doença também acontece lá no intestino, né? Ter uma microbiota equilibrada, ter um microbioma, que é todo o ambiente envolvendo, além das bactérias, os fungos, os protozoários, é fundamental. E tem até um trabalho bem clássico que saiu um tempo atrás, Francis, que saiu em alguns jornais bem importantes e foi muito falado até em rede social, um trabalho que mostrava uma população carnívora e uma população vegetariana, mostrando que quem comia carne tinha um aumento da aterosclerose relacionado um pouco a infarto. E aí surgiu, aí saiu uma grande notícia que carne gera infarto. Só que um detalhe que está bem claro no estudo, e às vezes a gente tem que tomar cuidado com o tipo de informação que a gente pega na internet, é que essa população que comia carne tinha desbiose. Então, por causa da alteração da microbiota intestinal, ou seja, um intestino não saudável, a carnitina, que é uma substância importante para o nosso corpo, inclusive para a metabolização energética, para a função mitocondrial, que talvez seja a nossa casa de força, por causa da carnitina e da desbiose, a gente aumentava, enfim, não vou entrar no processo todo, aumentava o risco de aterosclerose. E aí vem um detalhe, não era a carne em si, mas a carne, num paciente que tinha um intestino ruim, ela produz um metabólico que pode aumentar infarto. Então, o intestino é super importante e foi muito falado desses estudos há muito pouco tempo atrás, e é um exemplo do quanto que o intestino pode influenciar na doença coronariana. A gente tem estudos também mostrando que aumento de corpos cetônicos, por exemplo, pode diminuir a pressão arterial e alguns outros, né? Que coincidência, Marcelo, você tocar nesse estudo, porque nós citamos esse estudo num post feito ontem sobre veganismo. Então, quem não conferiu, no post de ontem, vai estar lá citando esse estudo aí que o doutor Marcelo está falando. Isso eu nem sabia, não foi nem combinado. Não foi, né? Mas, de fato, né, Marcelo, a disbiose, ela pode levar a inúmeros problemas, como o doutor Marcelo citou aí, a questão da carnitina, né? E uma outra coisa que até a gente discutia, né, Marcelo, quando nós estávamos fazendo o alinhamento para a live, foi sobre a alteração de humor nos pacientes obesos, que também tem a ver com a disbiose. Então, nós sabemos que a flora intestinal saudável é importante para a formação de serotonina, que vai estabilizar o humor e que vai nos dar a sensação de felicidade. Então, o obeso, ele é um ansioso por natureza. E ele tem os momentos de baixa de humor e acaba por desenvolver uma baixa autoestima que vai mantendo ele ali naquele círculo vicioso. Exato. Então, a gente diz que a obesidade, além de ser doença, é uma doença que também tem uma parte, um caráter mental. Então, para emagrecer, a gente tem que ter gestão de emoção. Mas como eu vou gerir emoção com neurotransmissores desequilibrados, com flora intestinal ruim? Talvez o primeiro passo para o emagrecimento esteja realmente no controle da desbiose, né, Marcelo? Sem dúvida, eu acho que é fundamental. E tem um comportamento muito comum nas pessoas acima do peso, né? Não necessariamente, quando a gente fala obeso, parece que é só aquele que é muito gordo. Mas muitas vezes o sobrepeso ele já é um desbiótico, já é um ansioso crônico. Já é um ansioso crônico. E o que acontece também, que eu vejo muito, provavelmente você deve ver muito no consultório. Quando a gente tem baixa de serotonina, a pessoa vai procurar maneiras dela ter picos de prazer. E a gente sabe que isso acontece muito com os carboidratos refinados, com os doces, com as bebidas açucaradas. E aí, como você falou, ela entra num ciclo que ela resiste o máximo. Está fazendo dieta, está fazendo exercício, resiste. Mas aí vem um bolo, ela não consegue. Ver um pão, ela não consegue, uma bebida doce. E aí, às vezes, aquilo estraga, né, o processo dela. Porque, muitas vezes, se a gente tiver pequenos passos, progressivamente, a gente consegue
né? A força de vontade ela é muito, muito fraca. A gente tem que criar hábitos para a gente sustentar esse estilo de vida saudável, né? Sim. E você fala de picos de felicidade, e aí é impossível a gente não falar também dos picos de insulina. Total. Então, o que é que vai acontecer, pessoal? Nesses picos de felicidade em que o ansioso ele vai comer ali um carboidrato simples, como o doutor Marcelo citou, ele vai elevar muito a glicemia e ele vai acabar provocando uma descarga de insulina pelo pâncreas, tá? E aí essa glicose vai cair. Quando a glicose baixa, o que é que acontece? Você vai ter mais fome, tá? E vai ter fome inclusive de comida ruim, de mais Exato. carboidrato refinado. E esse círculo vicioso se mantém. E É como, isso? e como normalmente o obeso, sobrepeso, ele já tem uma alimentação um pouco mais processada, um pouco mais de açúcar, a gente tem que lembrar que o açúcar ele é utilizado muito rápido no nosso organismo, né? Ele é absorvido rápido por causa do pico da insulina, mas ele logo, logo é absorvido. Então, por exemplo, pacientes que têm uma alimentação, às vezes com mais fibra, mais gordura, mais proteína de qualidade, como o processo digestivo das proteínas e da absorção das gorduras é bem mais lento, eles automaticamente têm uma saciedade muito melhor. Então já estamos dando uma dica aqui de ajudar no controle da fome exagerada. Quando a gente começa a substituir alimentos que têm uma absorção muito rápida, como pão, biscoito, bolo, massas, doces e alimentos processados, a gente troca para comida de verdade, principalmente gorduras e proteínas de qualidade, a gente começa a ter menos vontade, assim, esse pico, essa compulsão por comida, a gente começa a diminuir. Porque enquanto o corpo está digerindo, ele tem informação de que tem comida, não precisa de ter fome. E aí, é claro, não é no primeiro dia que isso é resolvido, mas ao longo do tempo, o próprio organismo vai se regulando. Exatamente. E a repetição gera o hábito. E o hábito derrota a obesidade. É claro que cada caso é um caso e a maioria dos obesos vão precisar de ajuda, porque não é fácil, tá, pessoal? Mas o que acontece é que quando esse descontrole que leva a esses picos aí de insulina, eles se repetem, nós vamos gerar o que chamamos de resistência insulínica. Então, a insulina ela vai precisar acabar vindo numa quantidade maior para que possamos baixar a glicemia da forma que fazíamos antes, tá? E isso vai andar lado a lado com a inflamação. Em determinado momento, o doutor Marcelo fala aí da aterosclerose, em quem está mais inflamado, do papel que a mitocôndria tem nesse processo. E aí é importante citar que a inflamação crônica, aquela inflamação que não dá sintomas, que está ali ocorrendo silenciosamente no corpo do obeso, daquele indivíduo que tem sobrepeso, que tem hábitos de vida ruim, essa inflamação vai predispor a outras doenças e ela vai andar lado a lado, colado com a resistência insulínica. Quando nós falarmos de resistência insulínica, falamos também de inflamação. E a inflamação ocorre quando eu tenho uma prevalência de células de defesa, que na verdade são células inflamatórias. Então, existem células, são linfócitos M1, que são inflamatórias, que acabam proliferando mais no tecido adiposo, em detrimento das células M2, que vão reduzir, né, a quantidade. Então, eu pego uma célula que é inflamatória e encharco o tecido adiposo, retiro uma célula que estaria me defendendo de uma infecção, de um coronavírus, por exemplo, né, Marcelo? Então, eu vou ficar mais suscetível, eu vou ficar mais frágil, eu vou ficar, inclusive, numa situação em que, além de ter uma evolução mais grave diante de uma doença infecciosa, eu também posso desenvolver as outras comorbidades, né, que agravam o estado de saúde do indivíduo, né? Sem dúvida. Hoje a gente cada vez está mais claro, né, que a gênese das doenças crônicas, e aí a gente está falando aqui principalmente da obesidade, que talvez seja
a causa, o fator inicial, mas se a gente pensar infarto, derrame, vários cânceres, artroses, doença, obesidade, ansiedade, todas elas têm o início da resistência insulínica, né? Que você está falando aí, que é um processo inflamatório crônico, silencioso, né? Exatamente. Então, pessoal, acho que está muito claro, né, que a obesidade é uma doença. E um outro componente, né, dessa perigosa doença é o estresse oxidativo. Então, o que é estresse oxidativo? É quando nós temos, eu falo muito nisso, um desequilíbrio entre as substâncias que vão inflamar o nosso organismo, os radicais livres, e as substâncias que neutralizam esses radicais livres, que são os antioxidantes. Então, o obeso, além de tudo, ele também é submetido diariamente a um estresse oxidativo. O obeso, ele vai ter distúrbio do sono, tá? O obeso, ele tem distúrbio do sono por vários motivos. Um deles é que você acaba tendo um enfraquecimento da musculatura e uma pressão maior da gordura, e você acaba colapsando via aérea, gerando um estreitamento durante a respiração, que pode se manifestar na forma de ronco, tá, pessoal? E essas pessoas, elas têm o que nós chamamos de apneia do sono. Isso é perigosíssimo, porque isso aumenta muito a chance de morte súbita por doenças cardiovasculares. Mas quem sou eu para falar disso com o doutor Marcelo na tela? Então, doutor Marcelo, qual que é o risco de um cara desse infartado e ter um problema maior? A apneia do sono, muitos pacientes que têm, por exemplo, pressão alta, mas que não tem muito motivo para ter pressão alta, não tem um histórico. Não... A apneia do sono é uma causa que precisa sempre ser investigada. Porque como ela causa um estreitamento da via aérea e muitas vezes gera períodos de baixa oxigenação durante o sono, a gente sabe que os pacientes, quando têm hipóxia, então baixa oxigenação, o limiar para arritmias cardíacas aumenta muito. Então, esse é um dos mecanismos, por exemplo, da relação de apneia obstrutiva do sono e morte súbita. Porque a maior parte dessas mortes súbitas são por arritmias graves. Então, a gente tem maior predisposição a diabetes, a pressão alta, a ganho de peso, né? É o ganho de peso que leva a apneia, que a apneia leva a ganho de peso, né? A gente tem aumento do cansaço, tem aumento de infarto. Então, assim, e isso acontece não só com pessoas muito gordas ou muito acima do peso. A gente vê com frequência no consultório uma pessoa que é magra e ronca. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa pessoa já tem resistência insulínica. E muitas vezes esse ronco, ele pode estar antecipando 10, 15 anos um diabetes, por exemplo, ou uma doença cardiovascular. Então, assim, a importância da gente avaliar o paciente de forma personalizada, de uma maneira mais funcional. A gente não pode esperar os exames alterarem para depois pensar em fazer uma intervenção, né, Francis? Porque, assim, tem vários sinais, vários sintomas que a gente já consegue prever, por exemplo, ganho de peso. Um organismo saudável, um corpo saudável, não ganha peso. Um corpo saudável, equilibrado, ele não tem compulsão por alimentos. A gente consegue controlar essas coisas. Então, a pessoa que tem, eu tenho muita vontade de comer doce, não consigo controlar. Eu sou muito cansado, eu não tenho energia. Isso é um desequilíbrio que está acontecendo no corpo que vai levar uma doença, às vezes 5, 10, 20 anos depois. Então, quando começam a surgir esses sintomas, é interessante ir no médico que tem essa vivência. Para quê? Para a gente modificar isso agora. Porque o objetivo de todo mundo é ter qualidade de vida. Mas sem saúde, não dá para ter qualidade de vida. Né? Marcelo, eu vou fazer dois apartes. Um é para falar de uma coisa pessoal, porque eu me identifiquei. Eu sou ex-gordo, né? E eu também venho de uma história de compulsão por doces, pães e massas. Então, eu já fui essa pessoa que não se controlava. Então, hoje, quando eu consigo chegar, ver as coisas e não ter vontade, ou pelo menos não ter a compulsão... Ter o controle, né? E isso é muito gratificante. E, ao mesmo tempo,
quando eu tomo a decisão de comer, eu também fico feliz, porque é uma decisão. Poxa, eu vou comer hoje, entendeu? Então, controle, né? é uma coisa racional. Isso aí. Pessoal, vocês que estão nos assistindo agora, quem tem esse problema, vocês não sabem o quanto que é gostoso você olhar para trás e ver que você está controlado. É bom Exato. demais. Então, essa é a primeira parte. O segundo é o seguinte, Marcelo, eu fico até emocionado de ver um cardiologista com essa visão, cara. Você sabe que antes de fazer longevidade, ter formação em ortomolecular e concluir a pós-graduação em nutrologia, antes disso, a minha primeira especialidade foi otorrina. A gente trata muito a apneia, né, na otorrina. E um cara magro que chega com história de ronco, faz uma polissonografia, está fazendo apneia, e ele está de moderado para severo, o que é que vai ser indicado para esse cara, meu amigo? CPAP. E acabou. E pronto, acabou. Usa esse CPAP e tal. Vai esperar vai investigar se o cara tem resistência insulínica, mudar o hábito de vida da pessoa. Como é possível que nós sejamos tão simplistas a ponto de passar por cima de toda a fisiopatologia que a gente estudou tantos anos e ir direto para uma remediação, né, meu amigo? Então, assim, que sorte do povo de Floripa de ter um cardiologista aí com essa visão, cara. Parabéns, viu? Nós falamos aqui da desbiose, nós falamos de apneia do sono, falamos da inflamação crônica, do estresse oxidativo, da resistência insulínica, que aumenta a chance de pressão alta, de câncer, de várias doenças aí. E eu quero falar agora para vocês de uma coisa que é muito interessante. Eu recebo muitas perguntas no direct o tempo inteiro sobre a vitamina D. E você sabe que até nisso o obeso ferra, né? Porque a vitamina D, ela já, além de ser menos produzida, a pouca vitamina D que tem, ela é sequestrada pelo tecido gorduroso, porque a vitamina D ela tem um tropismo por gordura, tá, pessoal? E a gente sabe que vitamina D é importante para desinflamar o organismo, é importante para ganhar massa muscular, vitamina D é importante para manter a imunidade bem, né, doutor Marcelo? Sim, sem dúvida. É importante para o sistema cardiovascular. A gente tem vários estudos mostrando pacientes mais hipertensos, com pressão mais alta, têm menos vitamina D. Pacientes com maior risco de infarto têm menos vitamina D de modo geral. Então, a vitamina D hoje, né, a gente chama de vitamina D, quase ela é praticamente, ela tem uma função de hormônio, né? Então, nessa pandemia de coronavírus, a gente tem visto agora os médicos prescreverem mais vitamina D, está um pouco mais atentada por isso. E a gente vê o quanto que ela é importante e, coitado, né? Assim, até nisso, como você falou, os obesos meio que se ferram, porque eles têm esse aprisionamento da vitamina D e a gente percebe no consultório a dificuldade que é, muitas vezes, de conseguir botar esses pacientes com a vitamina D adequada, né? Precisa de doses muito mais altas, mas é muito importante, né? A gente tá ligado nisso, porque não é à toa que a obesidade é um fator de risco para infecção grave por Covid, por exemplo. Assim como é para outras infecções, né? Pessoal, nós falamos aí da obesidade como doença, dos mecanismos que a obesidade vai utilizar para adoecer o seu organismo. E vocês viram como a gente vai no dia a dia se descuidando e adoecendo aos poucos. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está acima do peso, achando que é normal, achando que dá para levar, achando que está tudo ok manter a vida do mesmo jeito, com sedentarismo, talvez com tabagismo, bebendo a cervejinha no final de semana, direto no churrasco. Então, pessoal, você agora clica aí nesse aviãozinho do lado das perguntas e envia essa live para essa pessoa que tem que ouvir isso que a gente está falando aqui. Porque agora nós vamos entrar na melhor parte da live. Então, antes de passar para a melhor parte da live, onde nós vamos falar das doenças cardiovasculares em si, eu quero chamar a atenção para uma última coisa que também vamos ter de problema para o obeso, que é a desregulação hormonal. Então, pessoal, em geral, obesos têm pior
padrão hormonal. Principalmente o homem, ele apresenta uma baixa da testosterona. É muito raro um obeso apresentar índices de testosterona normais. São indivíduos que queixam de libido, né? E também as mulheres, viu, Marcelo? Queixam de É verdade. libido. Esses obesos, eles acabam por ter também uma menor concentração de hormônio do crescimento, que é um hormônio importante não só para a composição corporal, mas para Não. combater a inflamação subclínica, inclusive para o combate a doenças cancerígenas, a cânceres, né? Prevenção de câncer. Então, assim, o obeso, ele também está exposto a um risco de envelhecimento precoce. Normalmente, o obeso faz picos menores de melatonina. Quem me segue há mais tempo já sabe que eu estudo muito essa questão de sono. Nós começamos a produzir melatonina a partir das 8 da noite. É preciso que a gente não fique muito em tela após as 10 horas da noite, né? E tentemos dormir ali até as 23 horas para que esse pico de melatonina ocorra, mas no obeso vai ser muito mais difícil acontecer esse pico, né, de melatonina. Então, doutor Marcelo, o que acontece? A obesidade, ela muitas vezes acaba dificultando também a você ter um equilíbrio hormonal e fica mais difícil, por exemplo, você ganhar músculos, tá? E se você não ganha músculo, você tem um aumento de tecido gorduroso e uma baixa de tecido muscular, você tem noção desse problema? Isso porque para a gente ter mitocôndria, a gente precisa ter uma boa massa muscular. Para a gente ter mobilidade, a gente precisa ter uma boa massa muscular. Para nós envelhecermos bem, precisamos de ter realmente uma boa massa muscular. Então, nesse momento, eu gostaria de mostrar para vocês um estudo de 2020, estudo fresquinho, tá, pessoal? Aqui, 2020. Esse estudo publicado no International Journal of Molecular Sciences, ele mostrou justamente que os indivíduos obesos, eles são mais inflamados. Essas substâncias aqui que eu grifei, TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, ativando os macrófagos M1, tá? Eles acabam gerando, como nós falamos antes, o ambiente inflamatório, e eles fazem com que a gente tenha queda de hormônio do crescimento, queda de testosterona e queda de estradiol. Então fica mais difícil ganhar músculo, você acaba ficando mais inflamado, tá? E a testosterona no homem protege de doenças cardiovasculares. Tem gente que acha que é o contrário. O estrogênio na mulher também protege de doenças cardiovasculares. Então, esse equilíbrio hormonal é importante para essa proteção. Então, como a gente vê aqui nesse estudo, ocorre uma desregulação disso e a gente tem um aumento do risco, né, doutor Marcelo? Sem dúvida. A gente tem vários estudos mostrando que, por exemplo, tanto insuficiência cardíaca quanto infarto, a maior parte dos pacientes que têm desfechos piores, ou tem morte, ou tem mais doença, eles realmente têm uma baixa dosagem de testosterona. Isso é bem descrito, né? O que eu acho muito interessante que você falou, Francis, que eu vejo o seguinte, eu sempre brinco que quando a gente vê alguém, principalmente que tem uma obesidade sarcopênica, que é excesso de gordura com baixa massa muscular, eu sempre digo que o maior estímulo que a gente tem para a produção dos hormônios sexuais adrenais ali e gonadais, testosterona, estrogênio, progesterona, é a atividade física, né? Então as pessoas ficam às vezes muito preocupadas, por exemplo, em reposição hormonal, que é importante muitas vezes. Agora, o aumento de massa muscular gera produção de hormônio, por isso que ela é tão importante. E à medida que a gente começa a produzir mais testosterona, a gente controla a inflamação, diminui a produção de outros hormônios que estão desequilibrando. Então, o que você falou sem dúvida nenhuma, eu sempre comento que o pega bem pedância e fala aqui, ó, nessa faixa de gordura, isso aqui é a probabilidade de doença. E aqui na faixa de massa muscular, isso aqui é a probabilidade de proteção para o envelhecimento saudável. Então, quanto mais músculo, maior a probabilidade da gente envelhecer com saúde, tirando os excessos, né? Não vamos também achar que
Um fisiculturista de 200 quilos de músculo, ele é saudável. E a gordura é a mesma história. Quanto menos gordura, tirando os extremos, um percentual de gordura super mega baixo, a gente sabe, mais músculo, mais saúde. Menos gordura, mais saúde. E o inverso também é verdadeiro, né? Doutor Marcelo, antes da gente passar para o próximo passo, eu queria também que tu comentasse a questão da esteatose hepática, que a gente falou também na nossa reunião de alinhamento, né? Para a gente poder prosseguir. Porque esse também é um problema que acomete grande parte dos obesos e muitas pessoas chegam no consultório já preocupadas, estou com gordura no fígado, e preocupados com razão, né? Exato. A esteatose hepática hoje, né, doutor Francis, é uma coisa muito comum, né? A gente vê um sobrepeso leve, a gente já vê, né, a esteatose hepática, é muito comum. Eu costumo dizer que eu não preciso de ultrassom para definir quem tem e quem não tem, né? A gente às vezes avalia por exame de sangue, avalia por circunferência abdominal. E um problema da esteatose hepática, que primeiro, tá? Ela nos Estados Unidos hoje já é a maior causa de cirrose não viral, né? A gente sabe que, como lá o índice de obesos é tão grande, passou a ser uma causa de cirrose hepática, uma coisa completamente prevenível que está relacionada à alimentação. E as pessoas às vezes falam, gordura no fígado. Ah, então eu vou parar de comer gordura, então, porque é a gordura que está indo para o meu fígado. Mas, na verdade, não é bem isso que acontece. A esteatose hepática, ou a gordura no fígado, ela é um processo gerado pela resistência insulínica. Se tem esteatose hepática, tem resistência insulínica e vai ter toda essa cascata que a gente já conversou. Então, por exemplo, um paciente com esteatose hepática, ele tem um risco aumentado de diabetes, de infarto, de todas as doenças que a gente falou, de câncer. E muitas vezes, essa confusão de que acha que a gordura que está comendo é que vai para o fígado, isso não é verdade. É um depósito exagerado de glicose, na forma de glicogênio, e aí você tem uma degeneração gordurosa. Então, normalmente, a principal causa de fígado gorduroso ou de esteatose hepática é excesso de carboidrato, processado, açúcar. É claro, tem outras causas, excesso de álcool, enfim. Mas talvez disparado, que a gente vê com mais frequência, é realmente excesso de carboidratos refinados como causa da esteatose hepática. E muitas vezes a gente, mudando os hábitos, né, ajustando a resistência insulínica, tratando a obesidade, seja de forma comportamental, seja de forma medicamentosa, que muitas vezes é realmente necessário, a gente melhora a esteatose hepática e melhora a sobrevida, diminui a mortalidade por infarto, diminui a mortalidade por câncer, diminui a mortalidade por diabetes. Então, eu costumo brincar que, tipo, eu hoje adoro tirar remédio, né? É um cardiologista que gosta de tirar remédio. Não conheço, assim, conheço bem poucos. Eu vou aproveitar que você falou isso para adiantar uma pergunta que eu tinha colocado aqui para te fazer mais para frente. Mas, assim, tem como parar de usar remédio? Um cara que é hipertenso, que está usando aquele remédio da pressão direto, que já está com aquele remédio de colesterol, com aquele anticoagulante ali, antiagregante. Essas pessoas, elas podem ter uma luz no fim do túnel, Marcelo? Claro, claro, assim, doutor Francis, eu costumo brincar, tá lá até no meu perfil do Instagram, medicina com menos remédio. E cada vez mais eu venho tirando mais remédio do que acrescentando. Por quê? Porque, por exemplo, em relação à obesidade, 10% de emagrecimento gera em torno de 10 a 20, a diminuição de 10 a 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica. Por exemplo, 10%. Uma vez eu fiz um post dizendo assim, dieta low carb diminui a pressão arterial. Por quê? Vou até explicar rapidinho aqui. O sódio, a gente fala muito em... Né, a comunidade de cardiologista fala muito em restrição de sódio. Tá? Por quê? O sódio é reabsorvido e junto com ele vem água, aumenta o volume circulatório, então aumenta a pressão. Até aí parece muito lógico restringir o sal. A questão qual é? Quando a gente tem glicose, a glicose chega lá no rim, nos tubos contorcidos renais, e quando ela é reabsorvida, porque o corpo não quer desperdiçar energia, e glicose é energia,
quando ele é absorvido pelo túbulo contorcido renal, a glicose, ela é absorvida junto com o transporte ativo de sódio. Então, quando a glicose é absorvida, ela também é absorvida sódio. Então, muitas vezes, uma alimentação, por exemplo, com menos açúcar ou eliminando os processados, os industrializados, você diminui a pressão, porque você elimina sódio junto, o excesso de sódio. Porque você não vai ter mais essa glicose para ser absorvida. Então, assim, emagrecimento, um ajuste da alimentação, uma alimentação mais natural, com menos processado, eu vejo diariamente redução de remédio para colesterol, redução de remédio para diabetes, redução de remédio ou suspensão de medicamento para pressão alta, tá? Agora, pessoal, ninguém está dizendo para ninguém suspender remédio sem ir no médico, sem ser avaliado, tá? Porque isso aqui não tem que ser personalizado. Agora, é fundamental a gente ter essa noção que um estilo de vida saudável, o corpo é capaz de se curar de um grande número de doenças, dependendo da fase que a gente está, né? Então, é importante isso. E você falava sobre o prejuízo que a gente tem com o acúmulo de gordura no fígado, que isso não é resultado, na verdade, de gordura, e sim da glicose, do glicogênio ali. E aí isso porta para um outro tema, que é também o colesterol, né? Então, muita gente acha que o colesterol sobe por causa de gordura, né? Uhum. E que todo colesterol é ruim, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. O colesterol mais alto, mesmo o LDL, ele só vai ter uma repercussão ruim se tiver um nível muito elevado, acoplado a um grau de inflamação alto no organismo. E aí o que acontece é que geralmente tem. Por quê? Porque o fígado ele acaba contribuindo para a síntese desse colesterol. Então o fígado ele tem várias funções. E aí quando a gente tem um aumento, né, de carboidratos na alimentação, a gente acaba aumentando o colesterol ruim. E como o doutor Marcelo falou, os indivíduos que têm esteatose, eles são resistentes à insulina. Eu falei no início que resistência insulínica é igual ao quê, pessoal? Inflamação. Então, se eu tenho inflamação somado a um aumento do colesterol ruim, eu vou ter mais infarto, eu vou ter mais AVC. Né? Isso aí é lógica, né, Marcelo? Eu vou transcorrer rapidamente sobre essa questão de infarto, colesterol, tá? Inflamação, porque isso daria facilmente uma live só disso, de 1 hora e pouco, mas só para ficar claro isso, tá? Quando a gente fala em aterosclerose, tá? Ela não é uma doença do colesterol, ela é uma doença inflamatória, né? Ao longo do tempo, a gente tem uma lesão no interior das artérias e aquilo gera uma inflamação. Aquela inflamação que é desencadeada por processos inflamatórios, elas são sinalizadores para alguém lá tentar corrigir essa inflamação, como se fosse um tapa-buraco, tá? E o colesterol, ele é uma molécula antioxidante, por incrível que pareça, tá? Então, o colesterol é uma das principais substâncias que vão lá tentar ajudar, vão tentar tapar o buraco. Só que se a gente continua com um processo inflamatório, continua com hábitos inadequados, aquela inflamação não para. Porque a gente não parou o que gerou a inflamação. E aí, cada vez mais o colesterol tenta tapar o buraco, como é um vaso cilíndrico, uma hora ele vai tapando até obstruir e gerar um infarto. E aí, uma coisa que eu acho que é muito importante, quando a gente fala colesterol bom, colesterol ruim, eu acho isso uma maneira muito infeliz de falar do colesterol. Por quê? Porque quando a gente vai falar de LDL, HDL, principalmente, que é o que as pessoas sempre falam muito, esquece um pouquinho do triglicérides, porque o triglicérides tem muito a ver com deposição de gordura corporal, tem muito a ver com excesso de carboidrato na alimentação, que talvez me mostra que aquele paciente tem hábitos um pouco mais inflamatórios, principalmente em relação à alimentação, tá?
Mas vamos voltar para o LDL do HDL. A gente fala muito que o LDL é ruim e o HDL é bom. Por que que é isso? Vamos começar aí. O HDL é um transportador de colesterol. É o mesmo colesterol que está no LDL e no HDL, tá, gente? É o mesmo. Então não tem essa de bom ou ruim. O pessoal chama de bom ou ruim por quê? Quando a gente fala em HDL, é o transportador de colesterol que tira o colesterol da circulação e traz para o fígado. Então ele, entre aspas, seria bom porque ele está retirando o colesterol da circulação. E o LDL, que não tem nada de ruim, ele transporta o mesmo colesterol do HDL, então ele é um transportador, ele leva do fígado para o corpo. Para quê? Para fazer membrana celular, para fazer hormônio, para ser antioxidante em algumas reações. Para fazer Enfim, vitamina D, né? Para transportar vitaminas ADEC ali, A, D, vitamina E, vitamina K. Então, ele tem um monte de função. Agora, se a gente tiver inflamado, tiver várias lesões, o que vai acontecer? No corpo acontecendo, vai ter mais colesterol circulando. Então, hoje, a gente já é possível, tá? A gente avaliar o perfil desses transportadores de colesterol. Então, em alguns pacientes, por exemplo, que tem um colesterol muito alto, que a gente sabe que existem algumas alterações genéticas também, tá? Então, não é só assim, não tem problema ter o colesterol alto. A gente tem que sempre avaliar e avaliar risco cardiovascular e avaliar inflamação. Esse é o grande que a gente tem que estar sempre de olho. Então, pacientes com colesterol muito alto, isso pode ser um fator de risco, sim. Em alguns casos, é bem menos do que a gente vê prescrição de remédio para baixar colesterol, pode ser que seja necessário, tá? Não estou dizendo que nunca se deve prescrever. Só que se prescreve muito mais do que se precisa. E aí tem uma série de efeitos colaterais e repercussões. Hoje já é capaz da gente avaliar, dentro daquele colesterol alto, por exemplo, um LDL alto, que é o que assusta todo mundo, se aquele LDL é um LDL oxidado, ou seja, ele já está modificado e vai lá grudar na artéria para entupir, ele é um LDL que tem um perfil de mais risco, é um LDL pequenininho, ou não, ou ele é grande, ele é fácil de transportar. Então, hoje já é capaz da gente fazer essa avaliação bioquímica, laboratorial, em pacientes de baixo risco. Então, eu tenho pacientes no consultório, por exemplo, com LDL alto, sem uso de medicamento, com orientação alimentar, com suplementos para melhorar o perfil inflamatório e tudo, e a gente vai avaliando. Certo. Um outro ponto que eu tinha anotado aqui para a gente falar foi a contribuição do exercício físico, porque muita gente Sim. foca... O exercício físico, na verdade, é muito importante para um monte de coisa. O doutor Marcelo já falou aí da síntese hormonal, que melhora. Eu falo também da síntese de neurotransmissores, né? Aumenta o gasto energético total, melhorando as possibilidades de a gente ter sucesso na estratégia de emagrecimento. Então exercício físico é vida. Agora, só que não é só fazer exercício físico, tá, pessoal? Tem gente que acha que porque faz exercício físico, tá autorizado a comer o que quiser. Aquele gordinho que tem uns videozinhos engraçados aí no Instagram, né? O malho é pra comer. Não é assim, Marcelo? Exato. E não funciona dessa forma. O contrário também não é verdadeiro. Não basta só fazer alimentação saudável, tem que também ter a parte do exercício físico. Eu não sei o que é que as pessoas não suportam mais. Eu falo de uma forma geral, se é a dieta ou se é exercício, né? Exato. Porque é difícil, né? Mas assim, quem é que não pode fazer exercício físico? O que é necessário? Quais são os exames importantes? Eu queria saber isso aí, Marcelo. Bacana. Um detalhe antes, você falou da atividade física, eu acho que é fundamental. Eu acho que a atividade física ela é fundamental para a saúde, mas não necessariamente é o fator mais importante para o emagrecimento, eu concordo. E aquela história, não há dieta que compense, não há exercício que compense uma dieta ruim, não tem. E às vezes a gente vê aí jogador de futebol que para de jogar, o bicho fica obeso, porque realmente aquele gasto calórico ali segurava, mas na hora que ele parou. Então, realmente tem que ter uma alimentação adequada. E um detalhe também que eu gosto sempre de dizer, que não adianta você fazer qualquer atividade física. Você fazer uma atividade física moderada gasta mais gordura do que uma atividade intensa numa primeira fase do tratamento.
pessoa que está bem condicionada, ela pode fazer atividade intensa. Então, isso é fundamental discutir com o médico, discutir com o educador físico e tudo. Qual é a frequência cardíaca, qual é a intensidade da atividade física que aquela pessoa vai fazer para o emagrecimento. Porque o corpo precisa de oxigênio para queimar gordura. À medida que você começa a ficar muito ofegante, você já está fazendo um exercício que você já ultrapassou a sua capacidade de captar oxigênio para queimar gordura. Então, acho que isso é uma dica muito legal, que as pessoas às vezes querem, vou emagrecer, então agora eu vou correr o máximo. Ele está queimando massa muscular e glicogênio, não está queimando gordura. E aí, às vezes, fica frustrado. Se queima massa muscular, então fica mais difícil de emagrecer. Então, é fundamental ter ajuda profissional para, de fato, ter sucesso no processo de emagrecimento e de forma, né, eficiente, com menor tempo. Em relação à atividade física, França, algumas coisas eu acho que são muito importantes, né? Primeiro, sempre pensar na idade e nos fatores de risco, né? Por exemplo, é diferente a avaliação de risco cardiovascular para a prática de atividade física de alguém que tem 60 anos, já infartou 3 vezes, já fez 2 cirurgias, tem pressão alta, diabetes, colesterol alto. O outro, uma pessoa de 20 anos que não sente nada, que está acima do peso e precisa começar uma atividade física. Eu costumo dizer o seguinte, o primeiro ponto mais importante de todos é a gente respeitar o corpo em relação ao sintoma que está acontecendo. Qualquer ocorrência de dor no peito, cansaço desproporcional ao exercício, desmaio, tontura, isso exige necessariamente uma avaliação de um cardiologista, de um modo geral, para todas as idades e principalmente das idades mais avançadas, tá? Então, o sintoma é fundamental. Segundo, respeitar seu corpo. Não adianta querer fazer o exercício que você deixou de fazer a vida inteira em um dia. Então, isso é importante. Quando a gente pensa em avaliação cardiovascular, alguns exames são interessantes para a gente descartar, talvez, o que seja o maior risco de morte das pessoas, de um modo geral, e também em relação aos pacientes sobrepeso, que é infarto, né? Infarto é a doença que mais mata no mundo e no Brasil, as doenças cardiovasculares de um modo geral. E o exame que talvez, para quem nunca teve infarto, para quem tem baixo risco cardiovascular, talvez o melhor exame seja aquele teste de esteira. Isso precisa ser avaliado porque se o paciente tiver mais risco, tá? Por exemplo, pressão alta, diabetes, já infartou, talvez o teste de esforço não seja o melhor exame. Quanto mais o risco dele infartar, a gente vai botando exames mais específicos, como cintilografia, miocárdica ou até o cateterismo. Mas, de um modo geral, para as pessoas que nunca infartaram, que estão começando uma atividade física, que não sentem nada, um bom exame, por exemplo, de triagem, exame de imagem, é o teste ergométrico. É um exame fácil, não precisa furar, disponível em qualquer cidade. E o que esse exame nos fala? Esse exame mostra para a gente, de forma indireta, um pouco o condicionamento físico, mostra o risco de pressão alta no esforço, porque é medida a pressão arterial durante o exame, mostra risco de arritmia no esforço, porque o médico segue o eletrocardiograma o tempo todo, e mostra também o risco de morrer de doença cardiovascular. Ele exclui ou ele identifica doenças cardiovasculares graves. Entendeu? Então... Marcelo, você falou aí também da questão da dieta acoplada ao exercício físico, que realmente a dieta tem um papel fundamental. E aí, assim, algumas pessoas perguntam assim, doutor, qual é a melhor dieta para prevenir doença cardiovascular? Né? Eu geralmente explico que nós devemos buscar um equilíbrio. Eu sempre trabalho numa equipe multidisciplinar, então tem Nutri na minha equipe, e por sinal a nossa Nutri, a doutora Fernanda Gama, é muito competente e eu aproveito aqui para registrar a minha satisfação em tê-la com a minha equipe. E nós fazemos planos individualizados que as pessoas consigam seguir e que as pessoas consigam equilibrar as suas necessidades com também algo que ela gosta, algo que também não é o
o mais necessário naquele momento, mas a gente pode abrir ali uma exceção, enfim, equilíbrio. Mas nós sabemos que, como a gente falou aí, quando nós tiramos a glicose de cena e utilizamos a gordura como nosso principal combustível, fazendo a cetose, né, utilizando acetonas como energia, nós acabamos tendo alguns benefícios, como redução da pressão, um emagrecimento, às vezes, mais fácil, uma melhora de resistência insulínica, uma melhora de resistência à leptina. Pessoal, isso significa que eu vou ficar saciado mais fácil, tá? A gente pode associar isso com jejum intermitente, em alguns casos. Outra dieta que também é consagrada por prevenir doença cardiovascular é a dieta mediterrânea. Então, eu queria saber como que é a tua experiência aí em Floripa. Alguém falou aqui também na pergunta Floripa e Joinville. Alguém disse assim. Isso mesmo. E aí, eu queria saber como que é a tua experiência por aí, se você costuma aplicar cetose, jejum intermitente, dieta mediterrânea, qual que é a melhor estratégia antes de se chegar nesse equilíbrio aí que a gente tanto busca? Eu acho, na minha opinião, a alimentação é fundamental para qualquer abordagem de saúde, assim. E de um tempo para cá, vem se falando muito sobre jejum intermitente, sobre dieta low carb, sobre dieta cetogênica em alguns momentos e tudo. E o que eu vejo, assim, sabe? Quando a gente vai pensar dieta paleo, dieta cetogênica, dieta mediterrânea, dieta DASH, para diminuição de hipertensão arterial, que é muito consagrado na literatura. O que eu vejo que todas elas têm em comum, tá? E que ninguém discute. Eu costumo brincar assim, eu não sou um cara que fica fazendo muita polêmica, tá? Porque eu tento ver o que funciona para todo mundo e o que a gente pode transportar para o Brasil. Porque quando a gente faz um estudo na região mediterrânea sobre uma dieta, ela está estudando o povo mediterrâneo. Então, a gente transporta para cá, mas tem um monte de comida que lá é comum e que não é comum. Então, a gente vai começando a enrolar algumas coisas. Então, eu gosto de fazer o quê? Eu pego o estudo, eu pego a evidência e falo assim, o que está acontecendo aqui? Qual que é a fisiologia? O que tem aqui além da comida? Né? Então, quando a gente pega a dieta mediterrânea, a dieta DASH, que talvez são as dietas mais consagradas na cardiologia, tá? O que eles têm? É uma dieta que não tem açúcar, não tem comida processada, não tem carboidrato refinado e é repleta de quê? De vegetais, principalmente vegetais frescos e orgânicos, cheio de gordura saudável, então castanhas, peixes gordos, ovos e tudo. Alimentos mais integrais, e aí quando fala isso, não é estimular comer um monte de grão. É o quê? É não comer o pão, é não comer a massa de trigo que não é integral. E aqui no Brasil praticamente não tem trigo integral. Lá na Itália, se você comer um macarrão na Itália, você vê que é outra coisa. Né? Então, assim, gordura saudável, proteína saudável, vegetais e eliminar ou diminuir o máximo possível o carboidrato refinado, o açúcar e tudo. E na Itália é muito famoso que eles aceitam uma quantidade de álcool, uma quantidade de vinho, que tem seus prós, tem os contras. E aí o que eu costumo dizer, assim, qual que é a minha abordagem em relação à alimentação? Tá? Eu oriento o paciente a passar por fases, né? Porque eu quero que essa alimentação seja agora o novo estilo de vida dele. Então, num primeiro momento, por exemplo, eu trabalho com muito menos restrição do que ele não pode comer e trabalho muito mais com opções que ele pode comer. Eu começo por aí. Tudo que a gente tirar, proibir, negar, vai dar mais vontade, não tem jeito. Então, no início, eu até falo com ele, cara, você pode comer de tudo. A gente só vai fazer o quê? Eu vou acrescentar para você alimentos saudáveis e agora é uma coisa fundamental. Eu quero que você perceba como que você vai ficar comendo assim. Porque você vai se sentir melhor. Quando a gente ativa a consciência, quando a gente fica mais consciente do corpo, a gente vai ver que o dia que a gente vai lá, dá uma pisada chuta o pau da barraca e come um monte de farinha, um monte de doce, cara, a energia vai lá embaixo, a gente fica mais lerdo, mais lento.
Só que as pessoas não percebem isso, porque elas não vivem mais num estado de boa energia, de boa disposição, de alegria. Elas vivem sempre meio down. Então, numa fase inicial, eu acrescento mais alimentos naturais, né? Gorduras saudáveis, proteínas de qualidade, vegetais, ela vai mudando o paladar. E aí, isso vai gerando um pouco o controle que a gente falou em relação no início da compulsão alimentar. E numa segunda fase, a gente vai restringindo um pouco mais. Se ela ainda está comendo muito carboidrato, a gente vai trabalhando essa restrição para quê? Para o corpo dela poder usar a gordura como fonte de energia. Marcelo, nosso tempo está se esgotando. Ixi. Nós temos aí mais 4 minutos. Então, eu queria, antes da gente talvez tentar responder aqui essas perguntas, só pontuar uma coisa. Primeiro, fantástica a sua explicação aí sobre a dieta mediterrânea e sobre o que realmente que é importante que a gente retirar aquilo que é mais inflamatório, eu concordo em gênero, número e grau. Segundo, para quem pergunta muito sobre dieta cetogênica, é o mesmo princípio do que o Dr. Marcelo trouxe para a mediterrânea. Porém, na dieta cetogênica, certo? Você pode ter uma alimentação muito ruim ou uma alimentação muito boa, porque você pode usar gorduras boas ou gorduras ruins. Então, ela pode ser uma dieta extremamente saudável se você fizer uma dieta saudável, tá? Isso mesmo dentro da dieta cetogênica. Marcelo, acrescentando, como é que eu faço aqui? Eu faço um pouquinho diferente. Dependendo da disposição que o cara chega, porque às vezes o cara que é obeso, ele tá ali para mudar. Ele quer mudar, então às vezes eu aproveito essa energia, essa vontade dele, dou um choque de realidade, faço um protocolo já um pouquinho mais restrito, mas mostro pro cara o resultado no primeiro mês. Daí no segundo mês, aí eu faço muito isso aí para você, eu saio fazendo permissões, porque ele vê que não é o fim do mundo e ele já tá com resultado. Né? Ontem eu atendi um paciente que fez um protocolo comigo de dieta de baixa caloria, ele perdeu 12 quilos em um mês. Então você acha que agora esse cara, eu vou fazer uma coisa mais tranquila para ele, que ele vai poder comer algumas coisas, ele está com 12 quilos a menos. Tem como esse cara não estar feliz? Não tem. Então, são estratégias diferentes, mas que eu acho as duas muito válidas. Falaste também do vinho. Então, pessoal, não vai dar tempo da gente falar sobre algo que eu queria falar sobre algo, não vai dar. Mas não se desespere. Vou colocar um story aqui para você arrastar para cima e baixar o meu e-book sobre álcool e você vai poder se informar sobre tudo isso, certo? Doutor Marcelo, suas explicações foram objetivas, fantásticas, certo? Aqui alguns feedbacks, grande médico, foi uma live e tanto, muito obrigado, gratidão. A Karina aqui falando que você também atende Joinville, né? Seus pacientes aí, Marcelo. Aí duas perguntas aqui, faltam 1 minuto, tem que ser bem objetivo. É normal o obeso ir ao banheiro todo dia, até mais que uma vez? Olha, geralmente o obeso não tem uma alimentação legal e ele não tem flora boa. Então isso pode acontecer. E existem vários protocolos de detoxificação onde a gente pode fazer limpeza intestinal e fazer recomposição de flora, tá? Sempre com acompanhamento médico para que a gente possa resolver isso, melhorar isso. É ingenuidade a gente achar que simplesmente tomar um probiótico vai resolver o problema. Nem sempre isso vai acontecer, tá? Às vezes a flora tá ruim, não adianta você acrescentar, certo? Uma outra pergunta aqui. O consumo de carne vermelha aumenta o risco cardíaco? É uma pergunta. Sobre isso. Muitas notas estão dizendo que isso é coisa do passado e reticências. Aí quer retomar rapidamente esse assunto? Temos alguns segundos. A questão da carne vermelha e aumento de doença cardiovascular está muito relacionado a desequilíbrio do intestino. Um intestino saudável, ele provavelmente não vai ter esse aumento. Mais sintético possível. Marcelo, gratidão pela sua presença aqui, né? Você, cara, foi uma pessoa que entrou, né, na minha vida aí com essa guinada aí que deu da longevidade, da nutrologia, da fisiologia hormonal. E, poxa, é tão bom quando a gente
tem como compartilhar tanta informação junto, né, Marcelo? Então, queria te agradecer aí pela sua presença aqui, dizer que é sempre um prazer receber você e que vamos só fazer uma próxima live aí, Vamos, tá, cara? vamos combinar o próximo. Te agradeço muito o convite aí. Foi um prazer estar aqui conversando um pouquinho contigo sobre um assunto que a gente gosta tanto, né? E ajudando a turma aí a ter mais saúde, emagrecer, ter mais qualidade de vida, porque isso é missão de vida, né? Então, fico muito feliz também de ter te conhecido nesse processo aí. E sempre conta comigo, irmão. Tamo junto aí para as próximas. Um forte abraço, até a próxima. Espero que vocês tenham curtido a live. Vou deixar a caixinha de perguntas também, vou deixar o link para baixar o e-book, tá, pessoal? Abraço a todos, boa noite. Um abraço.